Fala aí, pessoal, essa é a aula 4 do Jaspersoft Studio. Eu vou chamar dessa aula para frente de Jasper Studio, porque é mais fácil de pronunciar, né? Mas vocês chamem como vocês quiserem aí. Essa aula 4 eu vou me dedicar mais a mostrar a interface dele, a explicar algumas funcionalidades que tem na interface, como conexão de banco, conexão com o servidor. Eu vou mostrar como criar um projetinho inicial, né, um relatório inicial, como você pode também subir ele para um servidor de relatórios. E vamos lá, eu vou abrir o Jasper Studio aqui. Aqui a gente já está com ele aberto. Aqui é como se fosse a primeira vez que eu abri ele. Logicamente não está sendo, mas eu dei uma limpada, né, para fazer essa videoaula. Primeiramente, a gente tem no canto superior esquerdo essa aba Projects e a aba Repository. Aqui a gente adiciona o banco de dados, aqui o servidor de relatórios. Mas vamos mostrar aqui nessa aba Project como a gente cria um relatório. A gente vem com o botão direito do mouse em cima de My Reports em New Jasper Reports. Aqui a gente tem diversos templates de relatórios. Eles são muito bonitos, por sinal. E eu vou criar aqui um relatório em branco, um blank A4. Vou chamar ele aqui de primeiro _exemplo finish. Pronto, a gente está com o primeiro relatório criado e agora é só editá-lo. Aqui no canto superior esquerdo, a gente já pode ver o arquivo JRXML. Logo abaixo, aqui onde está essa aba Outline, a gente tem as diversas propriedades do relatório. A gente tem as bands, a gente tem os parâmetros, onde a gente adiciona e visualiza, né, os parâmetros. A gente tem os fields, a gente tem as variáveis. Esse conceito de variáveis para trabalhar com esse tipo de relatório é muito importante, traz bastante versatilidade para a gente. Aqui, como vocês podem ver, são as bands, o detail. Eu vou fazer um vídeo específico para explicar essas bands, uma demonstração para vocês entenderem bem. Isso daqui é o básico dos relatórios da Jasper Reports. É entender o que significam e fazem. Partindo para o lado direito, a gente tem os elementos que a gente pode usar nos nossos relatórios. Imagens, caixa de textos, textos estáticos e diversas outras. Também a gente vai abordar um pouco mais sobre elas em outros vídeos. Só para exemplificar aqui para vocês, eu vou adicionar um campo de texto aqui no detail, e aqui a gente tem um campo de texto. Ao clicar, né, em cima dele, a gente consegue ver todas as propriedades, né, desse elemento aqui no canto direito inferior. A gente tem a aba propriedades, aqui a gente tem aparência, bordas e text field, que é o texto em si, né? Depois nós vamos falar sobre isso também. Agora eu vou abrir já um relatório pronto para vocês verem como que a gente pode fazer isso. Eu tenho um arquivo JRXML de um relatório pronto, salvo. Deixa eu abrir a janela aqui para vocês verem. Aqui está o meu relatório pronto, esse exemplo.jrxml, eu vou abrir ele aqui agora. Eu venho aqui em File, eu venho em Open File, e aqui eu tenho ele, exemplo.jrxml, clique em abrir. Pronto, meu relatório está aberto. Vamos salvar essa modificação aqui, né, nesse primeiro exemplo.jrxml. E esse aqui é o meu relatório. Beleza. Agora, vamos aqui para essa aba Repository. A gente tem aqui os Data Adapters, que são as nossas conexões com os bancos. Eu posso ter diversos Data Adapters aqui. Eu vou criar uma conexão com o meu banco de dados MySQL, onde está a base de dados Classic Models, que a gente já falou em algumas aulas anteriores. Eu venho em Data Adapters, botão direito, Create Data Adapter. Eu vou selecionar Database JDBC Connection. No meu caso, eu vou utilizar, né, um Drive MySQL. Eu venho em Next. Aqui eu vou chamar de MySQL-Classic Models. Beleza. Vou selecionar o Drive MySQL. A gente vai selecionar esse com .mysql.jdbc drive. Username é jrdutra. Para esse curso eu criei esse usuário padrão jrdutra 1001234.
Se a gente testar a conexão aqui agora, ela vai dar falha. Ela deu falha porque ele não encontrou o drive, o JDBC driver. A gente vem aqui, ó, driver class path. Clique em add. Eu vou selecionar ele aqui dos meus arquivos. Se vocês precisarem desse drive, eu posso deixar aqui na descrição do vídeo para download. É só vocês escreverem aí no comentário que eu deixo. Então aqui eu tenho alguns drivers. Eu tenho a versão 5.1 que eu utilizo em um projeto aqui. Só que eu vou utilizar essa versão aqui, 8.0, ela é mais recente. Abri. Agora voltando aqui na minha conexão, eu vou colocar o nome do banco. Classic Models. Beleza. A gente tem o drive selecionado, o endereço do banco, usuário, senha e drive class path selecionado também. Teste. E agora a gente tem sucesso. Vamos finalizar. Aqui a gente tem a nossa conexão com o banco. Show de bola. Eu vou configurar aqui agora para vocês verem o servidor. O servidor de relatórios. É o Jasper Report Server. Nesse caso, que eu vou configurar o servidor de relatórios aqui, o meu servidor ele não está rodando agora, eu vou ter que levantar ele está offline. Eu instalei o servidor do Jasper Reports, servidor de relatórios, né? Eu instalei ele em um container lá no Docker, vou iniciar ele aqui. Eu tenho uma pastinha aqui das configurações da aula, eu vou precisar desse arquivo aqui, Docker Compose, mas isso aqui é só mesmo para levantar o servidor. Se vocês quiserem, vocês podem instalar o servidor local na máquina, não precisa containerizar ele. Abrir o terminal aqui, beleza. Primeiro, eu vou startar sudo docker faltou o start aqui. Isso daqui é um container que eu tenho lá no Docker que ele roda o Portainer. O Portainer é uma visualização gráfica do meu Docker. Digito a minha senha root. Provavelmente eu digitei o nome errado. É Gracious. É sudo docker start Gracious mccat. Beleza. Estou com o meu Docker. Na verdade, eu estou com o meu Portainer levantado. Eu vou abrir ele aqui para mostrar para vocês. Ele está no localhost 2.9000. Loguei nele. Essa ferramenta aqui é bastante interessante. A gente consegue trabalhar com Docker de maneira visual. Uma comparação bastante grosseira, ele é como o PHP-MyAdmin é para o MySQL, o Portainer é para o Docker. Vamos lá. A gente tem os nossos containers aqui, eles estão parados, né? A gente tem as imagens também deles. Só que eu não vou startar eles por aqui não. Eu abri isso aqui só para vocês verem quais são os containers que eu tenho. E, na verdade, eu vou startar ele pela linha de comando, porque a gente startando ele pela linha de comando, utilizando o Docker Compose, ele faz tudo certinho, ele realiza as conexões de um container com o outro, as interações precisas. Vamos lá, vamos abrir o terminal. Aí sim, eu vou rodar esse doc-compose.yml. Eu venho no meu terminal e digito e ele startou os nossos containers que são necessários para rodar o servidor de relatório. Se a gente vier aqui no Portainer, só atualizar, olha só, os nossos containers todos startados. Beleza, vamos lá. Esse servidor de relatório, ele está nesse endereço, localhost 2.81. Eu criei também o usuário JR Dutra e a senha é a mesma. É uma senha de usuário para exemplificar aqui a aula e é sempre essa mesma senha, 1, 2, 3, 4. Login. E aqui a gente tem o nosso servidor de relatórios. Como vocês podem ver, ele não tem nenhum relatório, apenas tem uma conexão com o banco de dados MySQL configurado. Agora a gente vai voltar, para o nosso Jasper Studio e vamos configurar a conexão com esse servidor de relatórios. A gente vem em Servers, botão direito, Create Jasper Report Server Connection. Aqui eu vou deixar Jasper Report Server assim.
Aqui, lembra que a gente utilizou a porta 81? Essa aqui é a mesma porta. A mesma porta 81 que a gente utilizou para acessar ele via web. Organization. Eu vou colocar Classic Modules. User. JR Dutra. E password 1234. E a gente vem. Test Connection. Successful. Finish. Então, a gente já tem o nosso servidor de relatórios configurado no nosso Jasper Studio, ou Jasper Soft Studio, que é o nome real dele. Podemos ver, né, aquela pasta, a nossa conexão com o banco de dados lá no servidor, e é isso. Vamos aqui falar mais um pouco sobre o relatório em si. Na região central da tela, a gente tem o design do relatório. A gente tem essas três abinhas aqui embaixo: Design, Source e Preview. Em Design, a gente desenha o relatório, como o próprio nome já diz. Em Source, a gente consegue ver o código JRXML desse relatório. E em Preview, a gente roda esse relatório em si. Aqui está o nosso parâmetro teste, que a gente já mostrou lá na aula 0, que a aplicação Java passa um dado para esse parâmetro teste. Voltando aqui em Design, a gente precisa conferir se a conexão com o banco está ok. Vamos clicar nesse ícone aqui, Dataset, e a gente observa que ele já tem o SQL aqui, porém a gente não tem um Data Adapter configurado. É só ir no canto superior esquerdo da tela, onde está escrito No Data Adapter. A gente clica e a gente consegue ver a conexão com o banco que a gente criou. Nesse caso, MySQL Classic Modules. Selecionei aqui, a gente já pode ver os bancos que eu tenho, né? Nessa minha conexão MySQL, a gente vai utilizar o Classic Modules. A gente tem as tables, todas as tables do nosso banco Classic Modules. Inclusive, a gente consegue editar de maneira gráfica esse SQL. Isso aqui é bastante útil, bastante interessante. Nessa tela, na parte inferior, a gente tem os nossos fields. Esses fields são os valores oriundos do resultado do SQL. Ou seja, a gente pode ver aqui no select do SQL o nome cliente, primeiro nome, data, pagamento e valor. São nossos mesmos fields. Como eu faço para criar um field? Eu clico em Add. Vamos clicar aqui só para a gente ver. Só para vocês entenderem, eu vou utilizar aqui o exemplo pagamentos valor. Se eu clicar aqui em Add, beleza, ele adicionou e agora eu tenho que configurar. Eu venho sobre o campo, dou 2 cliques, ou eu posso clicar em Edit, tanto faz. Dei 2 cliques. E aqui eu tenho as configurações, né, do meu campo. O field name tem que ser valor. Esse valor eu posso receber ele como uma string, não tem problema, ele vem. O problema é que se eu quiser manipular ele como um número, eu tenho que fazer essa conversão inline mesmo, né? Utilizando algumas funções, né, da biblioteca Java, do Java Utils. A gente tem esse valor, a gente tem o campo. Vamos colocar aqui um double. A gente vem em Properties. A gente precisa preencher esses outros 2 campos aqui também, Field Label e Field Path. O Field Label é o próprio nome do campo, que é valor. E o Field Path é pagamentos. É o nome da tabela. Finish. Ok. Ele deu um erro porque eu já tenho esse campo, mas é assim que a gente cria um field. Vamos apagá-lo. Vamos clicar em OK. A gente já tem o nosso MySQL Classic Modules aqui, o Data Adapter selecionado. Beleza. Esse relatório, ele está local, né? Como a gente abriu ele aqui, eu vou salvar, apertar Ctrl S. Vamos clicar em Preview e vamos rodar esse relatório, vamos executar esse relatório.
preview. Aqui eu passo o meu parâmetro teste, que no caso é o valor, 20.000. Ou seja, esse relatório está configurado para receber esse parâmetro e buscar todas as vendas que foram feitas acima desse valor. Quando eu clicar no botão Play, ele vai pegar esse parâmetro teste e vai substituir lá na SQL desse meu relatório. E aqui ele me gerou todas as compras acima de 20.000. Só para vocês entenderem como esse parâmetro chegou no SQL. Vamos em Design. Vamos clicar aqui em Dataset. E aqui a gente tem, olha o nosso parâmetro teste aqui. E aqui a gente pode ver ele também. Parâmetro teste. Se eu quiser criar outro parâmetro, por exemplo, eu venho em Parameters, botão direito, Create Parameter. Cliquei e eu posso colocar qualquer coisa aqui. Pronto, tem outro parâmetro criado. Se eu clicar em Preview, já me aparece o outro parâmetro, mas a gente não vai utilizá-lo. Delete. Agora vamos aqui no relatório, em Preview. Eu vou colocar 85.000. Consequentemente, a gente vai ter um relatório com menos resultados. Aqui está o nosso relatório. Essa aqui é a versão Java do nosso relatório. Eu posso vir aqui nessa opção, nessa barra superior, e eu tenho as diversas opções de geração de relatório. Essas são as extensões que a biblioteca Jasper Reports consegue gerar esse relatório que a gente construiu. Se eu clicar, por exemplo, em PDF, ele vai me gerar a versão em PDF. Aqui a gente já tem o arquivo PDF do respectivo relatório. E assim funciona para HTML, para XLS e todas essas outras aqui. Beleza, agora eu vou falar um pouco para vocês como trabalhar com esses relatórios nessa ferramenta de construção de relatórios, que é o Jasper Studio, e como a gente fazer o deploy desse relatório direto no servidor. Vamos fechar esse relatório local, salvei. Aqui eu tenho o meu servidor, ele não tem relatório nenhum. O que eu vou fazer? Eu quero subir esse relatório exemplo lá para o meu servidor. Abro ele aqui. Logo aqui nessa barra superior, a gente tem esse ícone, Publish Report to Jasper Report Server. Clicamos no ícone. Vamos selecionar aqui o Classic Modules. O nome vai continuar exemplo mesmo. Next. Nessa etapa, ele pede para substituir, ou fazer um override nessas configurações. Não é legal a gente fazer, porque se a gente fizer um override aqui, ele vai subir essas imagens também para o servidor. Porém, essas imagens elas estão sendo puxadas para o relatório por uma URL. Eu prefiro sempre informar a URL ou a fonte da imagem. A gente poderia subir dessa maneira aqui, mas esses arquivos se tornariam estáticos lá no servidor. A gente não teria a possibilidade de alterar. Então eu sempre ignoro isso aqui. Se caso for alguma imagem que vai permanecer no relatório, não tem problema, vocês podem subir. Principalmente o parâmetro é sempre legal ignorar, porque a interface aqui do Jasper Studio ela costuma manter em memória a última informação que você digitou nesse parâmetro. E às vezes ela seta esse parâmetro lá no servidor como padrão. Ele coloca essa informação última, essa última informação que você digitou como padrão lá no servidor. Então você passa um parâmetro para ele e a impressão que você tem é que ele está sempre recebendo o mesmo parâmetro. Por exemplo, eu coloquei 85.000. Se eu não coloco esse ignore aqui, quando eu for gerar esse relatório, logicamente, no servidor, sei lá, para 20.000, ele vai se comportar como se eu estivesse passando 85.000 por parâmetro. Ele tem uma memória que muitas vezes atrapalha. Feito isso, a gente clica em Next. Nessa última etapa aqui, a gente tem que selecionar o data source, mas esse data source não é o nosso data source local, é o data source
que está lá no servidor de relatórios. Que no nosso caso é esse Classic Modules e Finish. E a gente vem aqui e clica em Finish. E pronto. A gente tem o nosso relatório publicado. Vamos dar uma olhada aqui? Aqui a gente tem o nosso servidor, eu vou atualizar. Cliquei aqui em Classic Modules. Olha o meu relatório exemplo aqui. Se eu vier aqui no meu navegador, fizer uma requisição lá para o servidor desse relatório, desse meu relatório exemplo, no formato HTML e passando a senha e o password do usuário do servidor, claro que numa situação de produção, isso daqui é um usuário de apenas leitura e com as devidas restrições que deve ter o sistema. E por último aqui a gente tem o parâmetro teste, que nesse caso eu estou passando 85.000. Vamos ver. Então, eu já tenho aqui o meu relatório. Esse mesmo relatório que subiu para o servidor. Eu posso alterar aqui, passar 20.000. A gente já tem um relatório para vendas. A gente já tem um relatório para as vendas maiores que 20.000. E o mais legal disso aqui é que a gente pode alterar o relatório lá no nosso editor, no Jasper Studio, e publicar direto no servidor e ele já vai ser alterado aqui, em tempo real. Eu abro aqui, só como exemplo, eu vou clicar em relatório, cliquei nesse componente maior, vem Static Test, e vou colocar aqui teste. Beleza. Eu vou abrir aqui o Jasper Studio e vou salvar esse relatório e ele vai me perguntar se eu quero publicar ele no servidor. Ou seja, ele já sabe que esse relatório já foi publicado. Eu clico em Yes e ok, ele publicou. Agora a gente vem aqui e vamos atualizar. E agora nós temos o nosso relatório com o teste que a gente colocou. Voltando aqui no Jasper, vamos editar esse cabeçalho dele, esse título. Tiramos. Eu venho em salvar, ele vai me perguntar se eu quero subir esse relatório para o servidor. Eu clico em Yes. E ele subiu o relatório. Agora a gente vem aqui e Enter. E está o nosso relatório editado. Só por curiosidade, aqui no Source, depois que a gente sobe o relatório para o servidor, ele cria essas 3 linhas com essas especificações do servidor, do Jasper Server. Se por um acaso você quiser subir esse relatório com outro nome, você tem que tirar essas linhas e também modificar o nome dele, que fica por aqui, ó, exemplo. A partir disso, você já tem um outro relatório. Você pode subir para o servidor que ele não vai ter conflito. Mas se você tentar subir ele, tentar modificar o nome, ele até vai subir. Mas quando você editar e salvar, ele vai sobrescrever, continuar sobrescrevendo esse relatório exemplo. Bom, o que eu tinha para falar hoje aqui é isso. A gente conseguiu ter uma visão geral da nossa interface, da nossa ferramenta. A gente criou data adapters, a gente criou conexão com o servidor de relatórios, a gente fez algumas dinâmicas, foram explicadas algumas partes aqui, né, da nossa interface, da interface do Jasper Studio. E é isso. Até a próxima aula.